Olá, colegas, boa tarde. Prontos aí para mais uma live no nosso grupo? Estamos ao vivo aqui no Professores do Fundamental 1. Pessoal, na verdade, eu queria nessa tarde apresentar para vocês aqui um texto que eu gosto muito e que a minha filha gosta muito. O nome dela é Natasha. Certa feita, ela começou a rir muito e eu queria saber o que estava acontecendo. Ela se pegou lendo essa história e em seguida ela queria ler para a casa inteira. Na época ela tinha 10 anos, né? E ela queria ler esse texto para a casa inteira. Então eu queria propor o seguinte para vocês. Eu queria ler esse texto para vocês, essa história que é muito divertida, que é muito engraçada e que não só minha filha, mas todas as crianças para quem eu já li gostam muito, e a gente deixar aqui nos comentários, aí a proposta é isso, que vocês interajam, que vocês deixem nos comentários ideias do que a gente pode estar fazendo com esse texto, tá bem? Eu já montei uma atividade interativa, já deixei lá no site uma atividade com esse texto, mas eu queria que nessa nossa live, nessa nossa interação, ver com vocês o que é que a gente pode estar fazendo, tá bem? Oi, Juju, tudo bem, Juju? Então, gente, o texto se chama A Bolsa, a Bolsinha e a Bolsona. Eu não sei se você já conhece esse texto. Ele é da Rosane Pamplona. A Bolsa, a Bolsinha e a Bolsona. Enquanto vocês vão chegando aí, eu quero dizer que eu acabei de fazer um vídeo lá no YouTube, tá, gente? Lá no meu canal do YouTube, eu fiz um vídeo e deixei lá ensinando vocês a fazerem uma atividade que é muito interessante. É interessante para uma dinâmica de pais, é interessante para uma dinâmica de professores e é interessante para trabalhar a formação de frases, para as crianças perceberem que as frases elas são compostas por palavras, tá? Cada pedacinho daquela frase é uma palavra, então é muito interessante. Então vocês depois podem passar lá. Eu deixei o link aí no grupo, tá bem? Oi, Gleide, oi, Miricéias, oi, Magnólia. Então, gente, chama assim: A Bolsa, a Bolsinha e a Bolsona. Juju não me achou lá ainda? Juju, eu vou te chamar no inbox depois e eu passo o canal, tá bem? A Bolsa, a Bolsinha e a Bolsona. Ia o menino para a cidade grande pela primeira vez e o pai recomendou: Filho, tome o dinheiro para o trem, mas guarde-o sempre nesta bolsinha. Só tire da bolsinha as notas que precisar e nunca a deixe aberta. O menino guardou bem aquelas palavras e foi se despedir da mãe. A mãe achou que a bolsinha não era segura, pegou outra maior e ensinou ao garoto: Meu filho, leve a bolsinha de dinheiro sempre dentro desta bolsa e nunca a deixe aberta. O menino foi se despedir da avó. A avó, mais precavida, achou melhor lhe dar uma bolsa maior ainda e explicou: Meu neto, ponha sempre a bolsa com a bolsinha dentro desta bolsona e nunca a deixe aberta. O menino viu tudo com atenção e foi embora pegar o trem. Chegando ao guichê, abriu a bolsona e tirou dela a bolsa. Fechou a bolsona e abriu a bolsa. Tirou a bolsinha, fechou a bolsa, abriu a bolsona, guardou a bolsa, fechou a bolsona. Então, abriu a bolsinha, tirou uma nota de 10 e fechou a bolsinha. Abriu a bolsona, tirou a bolsa, fechou a bolsona, guardou a bolsa, fechou a bolsona. Só então deu dinheiro para o funcionário do guichê, mas este não quis dar o bilhete. O preço é 12, rapazinho. O menino então abriu a bolsona, tirou a bolsa, fechou a bolsona, abriu a bolsa, tirou a bolsinha, fechou a bolsa, abriu a bolsona, guardou a bolsa, fechou a bolsona, abriu a bolsinha, tirou mais uma nota de 10, fechou a bolsinha. Daí, abriu a bolsona, tirou a bolsa, fechou a bolsona, abriu a bolsa, guardou a bolsinha, fechou a bolsa, abriu a bolsona, guardou a bolsa e fechou a bolsona. Deu a outra nota para o funcionário, que ele devolveu o troco. Para guardar o troco, o menino abriu a bolsona, tirou a bolsa, fechou a bolsona, abriu a bolsa, tirou a bolsinha, fechou a bolsa, abriu a bolsona, guardou a bolsa, fechou a bolsona, abriu a bolsinha, guardou o dinheiro, fechou a bolsinha, abriu a bolsona, tirou a bolsa, fechou a bolsona, abriu a bolsa, porém,
Antes que ele guardasse a bolsinha na bolsa, fechasse a bolsa, abrisse a bolsona, guardasse a bolsa na bolsona e fechasse a bolsona, o trem passou e ele perdeu o trem. E essa foi a história que a minha filha se acabava de rir quando lia. Gravando. Então, partindo daí, o que é que a gente pode trabalhar nas nossas turmas de Fundamental 1, tendo como base esse texto? Esse texto divertido que conta essa história aí de precaução, de um pai precavido, de uma mãe precavida, de uma avó precavida e de um menino do campo que ia para a cidade. O que é que a gente pode trabalhar? Boa tarde, Denise. Obrigada, Denise, pelo carinho. Boa tarde, Rosimeire. Essa é uma história que eu acho muito bacana, gente. É uma história que eu acho muito legal. E assim, vocês podem deixar aí, tá bem? Eu queria mostrar outra história para vocês que é super legal também. Essa é sobre a Páscoa. Deixa eu ver aqui, eu tenho que achar essa sobre a Páscoa. Mas essa outra, eu pensei em trabalhar substantivo não. Eu pensei em trabalhar aumentativo e diminutivo e normal, né? E aí eu deixei uma atividade lá para vocês, lá no meu site, tá? Uma atividade, é uma atividade interativa. Então a gente tem bolsa, grau normal, bolsinha, diminutivo e bolsona aumentativo. E daí que a gente pode já estar trabalhando com isso. Eu pensei também em trabalhar a questão do campo e da cidade, né? Por que essa precaução toda com essa criança que ia para a cidade, com esse menino que ia para a cidade? O que é que esse menino ia fazer na cidade? E por que tanto medo desse dinheiro na mão desse menino? Que tinha que botar na bolsa, na bolsinha, na outra bolsa. E da gente prestar atenção, seria essa a melhor forma de se proteger, guardar o dinheiro em tanta bolsa? E daí que as crianças gostem tanto, elas ficam assim pensando, meu Deus, mas tanta coisa, tanta coisa, tanta coisa. Tanta bolsa, a minha filha ia lendo e ia rindo, e eu não entendia muito bem por que ela ria tanto. Mas a história é muito legal. E o final dela é muito interessante. Acho que o mais engraçado dela é o final, como é que a gente ri da desgraça do menino. Do menino não ter conseguido embarcar, né? Outra história que eu acho bem interessante para vocês, principalmente para vocês que estão aí trabalhando agora com o tema Páscoa, diante das divergências aí em trabalhar com essa temática. Alguns querem trabalhar a Páscoa histórica, outros querem trabalhar a Páscoa cristã. E daí eu pensei nessa crônica do Luiz Fernando Veríssimo. O Luiz Fernando Veríssimo, ele tem crônicas maravilhosas. Quando eu li essa crônica com a minha filha, ela pediu muito que eu imprimisse para poder ela levar para os coleguinhas ouvirem na escola. Na época ela estava ali no 5º ano. E ela levou com tanta alegria, com tanta felicidade, pensando, nossa, eles vão adorar. E aí quando ela voltou, ela disse, mãe, eles não gostaram da história. E daí eu falava para ela, amor, será que você fez a entonação certa? Será que você leu direitinho? Será que... Porque a história é boa, é engraçado. O que será que aconteceu para eles não gostarem? Será que você não pressionou para que eles ouvissem a história? Mas a história é legal, tá, gente? É um diálogo, assim, entre um pai e um filho. E aí depois tem a mãe. E eles vão falando aí sobre a Páscoa. Luiz Fernando Veríssimo, dúvidas pascais. Filho. O filho é um diálogo mesmo. Filho. Papai, o que é Páscoa? Ora, Páscoa é... O pai respondendo. Bem, é uma festa religiosa. Igual ao Natal? Parecido, só que no Natal comemora-se o nascimento de Jesus. Na Páscoa, se não me engano, comemora-se a sua ressurreição. Ressurreição? Ressurreição. Marta, vem cá. Aí a mãe vem. Sim? Explica para esse garoto o que é ressurreição para eu poder ler o meu jornal. Bom, meu filho, ressurreição é tornar a viver após ter morrido. Foi o que aconteceu com Jesus 3 dias depois de ter sido crucificado. Ele ressuscitou e subiu aos céus, entendeu? Mais ou menos, mamãe. Mamãe, Jesus era um coelho? Que é isso, filho? Não me fale uma bobagem dessa. Coelho? Jesus Cristo é o papai do céu. Nem parece que esse menino foi batizado. Jorge, esse filho não pode crescer desse jeito, sem ir numa missa pelo menos aos domingos. Até parece que não lhe demos educação cristã. Já pensou se ele soltar uma besteira dessa na escola? Deus que me perdoe. Amanhã mesmo eu vou matricular esse moleque no catecismo. Aí o filho diz, mas mamãe,
O papai do céu não é Deus? É, filho, Jesus e Deus são a mesma coisa. Você vai estudar isso no catecismo, é a Trindade. Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. O Espírito também é Deus? Sim. Em Minas Gerais, sacrilégio? É por isso que a Ilha da Trindade fica perto do Espírito Santo? Não. Não é o estado do Espírito Santo que compõe a Trindade, meu filho. É o Espírito Santo de Deus. É um negócio meio complicado. Nem a mamãe entende direito. Mas se você perguntar no catecismo, a professora explica tudo certinho. Bom, se Jesus não é o coelho, quem é o coelho da Páscoa? Eu sei lá. É uma tradição. É como o Papai Noel. Só que, em vez de presente, ele traz ovinhos. Coelho bota ovo? Chega. Deixe-me ir fazer o almoço que eu ganho mais. Papai, não era melhor que fosse galinha da Páscoa? Aí o pai respondeu, era melhor, então urubu. Papai, Jesus nasceu no dia 25 de dezembro, não é? Que dia ele morreu? Isso eu sei, na sexta-feira santa. Que dia e mês? Sabe que eu nunca pensei nisso? Eu só aprendi que ele morreu na sexta-feira santa e ressuscitou 3 dias depois, no sábado de aleluia. 1 dia depois. Falou o filho. Não, 3 dias. Então ele morreu na quinta-feira. Não, morreu na sexta-feira santa. Ou terá sido na quarta-feira de cinza. Ah, garoto, vê se não me confunde. Morreu na sexta mesmo e ressuscitou no sábado, 3 dias depois. Como? Pergunte à sua professora de catecismo. Papai, por que amarraram um monte de boneco de pano lá na rua? É que hoje é sábado de aleluia. O pessoal vai fazer a malhação do Judas. Judas foi o apóstolo que traiu Jesus. O Judas traiu Jesus no sábado? Claro que não, ele morreu na sexta hora. Então por que eles não malham o Judas no dia certo? Boa pergunta, filho. Filho, atenda o telefone pro papai. Se for um tal de Rogério, diga que eu saí. Alô? Quem fala? Rogério Coelho Pascoal. Seu pai está? Não, foi comprar ovo de Páscoa. Ligue mais tarde. Tchau. Papai, qual era o sobrenome de Jesus? Cristo. Jesus, Cristo. Só que eu saiba assim. Por quê? Não sei, mas eu tenho palpite de que o nome dele era Jesus Cristo Coelho. Só assim esse negócio de coelho da Páscoa faz sentido, não acha? Aí o pai diz assim, coitada. Aí o filho diz assim, coitada de quem? Aí o pai responde, da sua professora de catecismo. A Páscoa é realmente algo bem complexo para as nossas crianças se a gente não explica, né, gente? Imagina aí o burburinho da Páscoa e o fervilhamento de ideia que fica na cabeça dessa pobre dessa criança, né? E coitada da professora do catecismo. A professora do catecismo, eu lembro que eu li essa crônica com a minha filha e a gente leu outras do Luiz Fernando Veríssimo. A crônica, ela é um gênero textual fascinante. Eu adoro crônica, gente. Você não sabe como eu sou apaixonada por crônica. Tem uma que chama O Homem Nu. É extremamente divertida essa crônica. Então, muitas vezes a gente vem trazendo aqui para o espaço escolar, quando a gente procura textos para leitura, a gente meio que não seleciona textos mais divertidos. A gente pega textos mais, às vezes, mais reflexivos, ou a gente traz bastante poesia, ou a gente traz bastante conto de fada, né? A questão da narrativa, mas a gente traz pouco a crônica. E tem crônicas espetaculares. Outro gênero textual que a gente poderia trazer bastante aqui para a escola, se vocês tiverem aí sugestões de texto, pode deixar, tá, gente? Diário de um Gato Assassino. Não sei se vocês conhecem esse livro. É o livro preferido da minha filha menor. Diário de um Gato Assassino. É um trequinho muito engraçado. Sabe? O diário. E assim, não sei vocês, mas eu tinha certo fascínio pelo diário. Eu lembro que uma vez eu peguei emprestado um que chamava O Diário de Lúcia Helena. E eu nunca mais consegui achar esse diário novamente. Eu li 3 páginas e até hoje eu procuro esse livro, que eu tinha um interesse. Eu tinha 14 anos, 14 não, minto, 11 anos quando eu peguei esse livro para ler.
E, sabe, eu fiquei tão triste não conseguir de novo esse livro. Mas eu acho assim, esse texto é um texto muito interessante. Para os colegas que perguntaram, vocês têm algum texto para indicar? Vocês têm algum texto para indicar? Para a gente indicar para os colegas que seja um texto divertido, que seja um texto interessante, que seja aquele texto que as crianças adoram, aquele texto que deu certo na sua sala de aula, você pode deixar também, né? E aí você deixa o texto e deixa as indicações de atividades que você fez ou que você vai fazer com esse texto. Um texto que eu li para minha turma, numa das leituras de leite que eu já fazia lá em 1900 e bolinha, antes de existir Penaic, foi a história de uma fita azul do Machado de Assis. Não sei se vocês têm na escola de vocês uns livrinhos que foram enviados pelo MEC. São uns livrinhos pequenininhos. Tinha o Gato Malhado e a Andorinha Sinhá, que era um livrinho cor-de-rosa. Tinha o Pequeno Príncipe. E tinha no meio deles a história de uma fita azul, que é do Machado de Assis. E essa história eu comecei a contar para os meus alunos. Eles estavam no 2º ano na época. E aquilo gerou um interesse neles que eu nunca pensei na vida que ia gerar um interesse daquele. A história da fita azul, ela tem 16 páginas. E eu queria muito interromper a história para continuar lendo no outro dia. Só que foi uma agonia tão grande deles para que eu continuasse lendo a história, porque eles queriam ver toda a história, sabe? Até o final. Eles não queriam que eu interrompesse a história. Então, não sei se vocês conhecem a história da fita azul. Boa tarde, Carla. Jossi, gostou da crônica? Ótima, né? A história da fita azul é assim, capítulo 1º. Eu não vou ler as 16 páginas para vocês, óbvio, mas eu quero que vocês compreendam o fascínio que essa história acabou gerando em crianças de, na época, 7 e 8 anos de idade, né? É uma literatura com a linguagem mais rebuscada e tudo mais. E por que eles se interessaram tanto pela história da fita azul? Olha só. Marianinha achou um dia na cesta de costura um pedaço de fita azul. Era naturalmente resto de algum cinto ou coisa que o valha. Lembrou-se de bordar na fita 2 nomes, Marianinha e Gustavo. Gustavo, interrompe neste ponto o leitor. Mas por que Gustavo e não Alfredo, Benedito ou simplesmente Damião? Por uma razão muito clara e singela, leitor ignaro. Porque o namorado de Marianinha não se chamava Alfredo, nem Benedito, nem Damião, mas Gustavo. Não Gustavo somente, mas Gustavo da Silveira, rapaz de 27 anos, moreno, cabelo preto, olhos idem, bacharel, aspirante a juiz municipal, tendo sobre todas estas qualidades a de possuir umas 80 apólices de dívida pública. Amavam-se estas duas criaturas, se assim se pode dizer, de um capricho começado num baile e não sei se destinado a morrer numa corrida. A verdade é que num curto espaço de 3 meses havia já trocado 50 cartas. Algumas compridas, todas cheias de protesto de amor até a morte. Gustavo dizia-lhe mais de uma vez que ela era o anjo com quem ele sonhara durante toda a vida. E ela retribuía-lhe esta fineza dizendo a mesma coisa, mas com estilo diferente. Sendo o mais espantoso deste caso que nem ele nem ela haviam sonhado com nenhum anjo. Acrescentarei aqui que o jovem Gustavo havia já feito a mesma revelação a 4 namoradas, o que diminuía a sinceridade da que fazia agora aqui. Excluídas, porém, estas e outras flores de retórica, a verdade é que eles pareciam gostar um do outro. E se quiserem saber mais alguma coisa, leiam a novela para adiante. Lembrou-se a Marianinha de bordar o nome do namorado e o seu no pedaço de fita azul. Bordou-os com linha de seda branca e com tanta perfeição fez que teve vontade de mostrar o trabalho à avó. A ideia, porém, de que a senhora Dona Leonarda lhe passaria uma áspera repreensão, a demoveu do intento e a obra ficou inédita até passar às mãos do jovem Gustavo. Não pense a leitora que a senhora Dona Leonarda ignorasse absolutamente o namoro da neta. Oh, não. A senhora Leonarda, além de ser excelente doceira, tinha o olho mais perspicaz deste mundo. Percebeu o namoro e calou-se, a ver, dizia ela, em que paravam as modas. Já estava de longa data acostumada a estes romances da neta e só lastimava não ver o capítulo do fim.
A culpa é dela, pensava a senhora Dona Leonarda. Quem há de querer casar com uma estouvada daquele gênero, que ainda bem não acabou o namoro, já começa outro? Indiretamente fazia-lhe sentir esta censura toda íntima, dizendo-lhe às vezes: o Major Varenga era o defunto da senhora Leonarda, viu? Foi o primeiro e último namoro. Viu num dia de entrudo. Casamos-nos logo depois da Páscoa. Hoje, as moças gostam de andar de namoro em namoro, sem acabar de escolher um. Por isso, muitas ficam para tias. Ora, é de notar que o bacharel Gustavo caíra-lhe em graça, e que de todos os namorados de Marianinha, era este o que mais adequado lhe parecia. Não aprovaria certamente a ideia da fita bordada com os dois nomes, porque a senhora Dona Leonarda tinha como teoria que uma moça apenas deve olhar para o namorado, escrever-lhes era já atrevimento. E usemos os seus próprios termos e profunda imoralidade. Mas desejava e muito que aquele casamento se fizesse, porque, mais que nenhum outro, o genro lhe parecia de feição. Com um pouco mais de ardor da parte dos dois namorados, estou certo de que nem escreveria estas páginas. Tinham casado. Estavam com filhos, vivendo em paz. Não precipitemos, entretanto, os acontecimentos. Esperemos o segundo capítulo. Gustavo foi à casa de Dona Leonarda na quinta-feira seguinte. Isto é, 2 dias depois do dia em que a Marianinha acabava de bordar os 2 nomes da fita azul. Tenho uma coisa para lhe dizer, disse a moça. Ah, o que é? Adivinhe. Não posso adivinhar. Adivinhe. Um par de botões? Não. Uma flor? Não. Uma chuteira? Não. Não posso. Ora, espere, será... Não, não é. Não é o quê? É um lenço de assoar? Ora, respondeu Marianinha, encolhendo os ombros, e tirou do bolso a fita azul com os 2 nomes bordados. Bonito, exclamou Gustavo. É uma lembrança para se não esquecer de mim. Ó, querida, pois eu hei de nunca esquecer-me de você. Não é você o anjo? Aqui entrava a 50ª edição do sonho que ele nunca tivera. Gustavo disfarçadamente beijou a fita azul e guardou no bolso de maneira que o não visse a senhora Dona Leonarda. Marianinha ficou muito contente com o bom agasalho que tivera a sua lembrança, não menos que com o elogio da obra. Tão certo é que o amor não dispensa a vaidade. Antes, esta é muitas vezes complemento daquilo. Que lhe darei eu para que se não esqueça de mim? Disse Gustavo, daí a pouco, em ocasião em que pôde murmurar-lhe estas palavras. Nada, disse a moça sorrindo. Ama-me então como sempre? Perguntou ele. Como sempre. Todo o resto do diálogo foi assim, por este gosto, como naturalmente o leitor e a leitora compreendem, se é que já não passaram pelo mesmo, como eu sou capaz de jurar. Marianinha era muito graciosa, além de bonita. Os olhos eram pequenos e vivos. Ela sabia os mover com muita gentileza. Não era mulher que do primeiro lance fizesse apaixonar um homem, mas com o tempo tinha o condão de insinuar-lhes no coração. Foi isso justamente o que aconteceu com o nosso jovem Gustavo, cujo namoro durava já mais tempo que os outros. Começara por brinquedo e acabará sério. Gustavo foi-se a pouco e pouco sentindo preso nas mãos da moça, de maneira que o casamento, coisa em que não pensara nunca, entrou a surgir-lhe no espírito como uma coisa muito desejável e indispensável. Afinal, pensava ele, devo acabar casando, e mais vale que seja com uma boa menina como aquela, e alegre, afetuosa, educada. A educação acaba-lhe-ei, eu, e o terreno é próprio para isso. Farei dela uma verdadeira esposa. Com estas disposições, deixou Gustavo as suas habituais distrações, teatros, passeios, seatas, e todo se entregou ao cultivo do amor. Dona Leonarda viu que a assiduidade era maior, e concluiu razoavelmente que desta vez iria o barco ao mar. Para animar a pequena, falou-lhe da conveniência de casar com pessoa que estimasse, e não deixasse de dar 2 ou 3 esperanças ao pretendente. As coisas foram assim, andando de modo que o bacharel assentou de ir pedir a moça à avó por ocasião dos anos dela. A avó, que era a 27 de outubro. Estavam então no dia 10 do referido mês. Em novembro podiam estar unidos e felizes. Gustavo conversou com alguns amigos e todos lhe aprovaram a resolução, mormente os que frequentavam a casa de Dona Leonarda e não queriam ficar brigados com o futuro neto da viúva do major. Um desses frequentadores, comensal antigo de passagem, lhe observou que a moça era um tanto caprichosa, mas não fez com a ideia de o afastar da pretensão, o que era difícil naquele caso, mas antes, por lhe aplanar a dificuldade, mostrando-lhe o caminho que devia seguir. O coração excelente
acrescentou este informante. Nisto sai a avó e a mãe que Deus tem. Isso é essencial, disse Gustavo. Caprichos são flores próprias da idade, o tempo a secará de todo. Gosto muito dela. E quaisquer que fossem os seus defeitos, casaria com ela. Oh, sem dúvida, pela minha parte, desde já lhe afianço que hão de ser felizes. Tudo corria, portanto, o pedido estava prestes o casamento. Gustavo imaginou logo um plano de vida, mediante que ele seria no ano seguinte deputado, logo depois presidente de província e um dia alguma coisa a mais. A imaginação pintava-lhe a glória e o prazer que daria a sua mulher. Imaginava um filhinho, uma casa cercada de laranjeiras, um paraíso. Oh, boa tarde, Priscila. A gente está aqui lendo alguns textos, dando algumas sugestões para os colegas e pedindo para os colegas que deixem aí as suas considerações, as suas metodologias, a forma como elas trabalhariam determinado texto. E a gente está aqui lendo um pouquinho da história da fita azul do Machado de Assis, tá? Capítulo 3. Ora, logo à noite, no dia 10, estando a conversar com a namorada, esta lhe perguntou pela fita azul. Eram passados 6 meses desde a noite em que ela lhe dera. Gustavo empalideceu. E a razão era que, não estando naquele tempo apaixonado como agora, nunca mais puseram os olhos em cima da fita. Murmurou como pôde alguma coisa que ela não ouviu, nem se lhe deu de ouvir, por haver logo percebido a sua perturbação. Naturalmente, não sabe onde pôs, disse ela com azedo. Ora, talvez a lançasse à rua? Que ideia! Estou a ler isso no seu rosto. Impossível, a fita está lá em casa. Pois bem, veja-se atrás amanhã. Amanhã? Balbuciou Gustavo. Perdeu, já sei. Oh não, amanhã trago-lhe a fita. Jura? Que criancice, eu juro. O espírito de Gustavo achava-se nessa ocasião na situação de um homem que se deitasse numa cama de espinhos. Virava-se, revirava-se, espinhava-se e daria 100 ou 200 mil réis para poder ter a fita ali mesmo no bolso. Queria ao menos ter certeza de que acharia em casa, mas não tinha. E o rosto da moça como que lhe anunciava a tempestade de arrufos que eu esperaria no dia seguinte se não levasse a fita. Efetivamente, Marianinha não se riu mais nessa noite. Gustavo saiu mais cedo que de costume e foi dali direito como uma flecha para casa. E daí que a história se desenrola e daí que essas crianças ficaram tão fascinadas por essa história, porque o Gustavo não sabia onde tinha ido parar a fita. E inicia-se ali aquela busca por aquele mimo que ele recebeu da namorada, quando não era lá muito fã dela. E vocês têm que ler para vocês verem o final da história, tá? Não dá para eu ler 16 capítulos aqui, eu não vou ler 16 capítulos. Já basta os 16 capítulos que eu fui forçada a ler na escola, porque as crianças não me deixaram parar. E eu pedia para eles assim, gente, por favor, eu leio o resto amanhã. Mas enquanto não acabou de ler a história inteira, para eles verem o final, ouvirem o final, eles não ficaram em paz. E daí que depois a gente foi fazer desenhos, foi desenhar a fita azul, foi escrever os nomes dos personagens, da Marianinha e do Gustavo, e a gente foi trabalhar o conteúdo. Quer dizer, eu tinha planejado uma aula e acabei dando uma aula totalmente diferente por conta de uma leitura de leite. Né? Priscila, do Machado de Assis, me lembra o 2º grau, gostava tanto das aulas de literatura. Você vê, às vezes a gente só vai ter contato com Machado de Assis lá no 2º grau, lá no ensino médio. Quando a gente tem textos tão interessantes. Tem um texto do Machado de Assis chamado O Apólogo, né, que é bem interessante. Depois vocês procurem aí o Apólogo do Machado, que vocês vão gostar. Então, gente, quando a gente vai levar texto para a nossa sala de aula, para trabalhar com os nossos alunos, para despertar neles o gosto pela leitura, a gente não deve se ater apenas ao gênero que a gente gosta, apenas ao gênero que a gente considera que é legal. Eu gosto muito de literatura brasileira. Nem todo mundo gosta. Eu adoro crônica. Então você precisa perceber com seu aluno qual é o tipo de texto que ele gosta. Porque se for uma criança que gosta de diário, de texto ao estilo de diário, você leva esse tipo de texto para que cada vez mais ele vá se envolvendo com a leitura. Daí, quando ele lê algo que ele gosta muito, posteriormente ele vai ter prazer de ler outras coisas. Mas se você inicia o processo de leitura da criança
por um gênero textual que ela não se identifica, que ela não gosta, por exemplo, é um pouco difícil de você conseguir que eles de repente se tornem leitores ávidos, que eles gostem de ler. A gente leva muito conto de fada, Cinderela, Branca de Neve, e no fim as crianças já viram a maioria das histórias que a gente já traz aqui no Fundamental 1. Lá na educação infantil eles já tiveram contato com aquele texto. Por que que a gente vai oferecer novamente o mesmo texto? Quando a gente tem aí uma infinidade, de gêneros textuais e de bons textos, seja de literatura brasileira ou de literatura estrangeira, tá? Então, se vocês quiserem deixar dicas aí de textos interessantes, de histórias interessantes, de livros que vocês utilizaram aí na sala de aula de vocês e que foi proveitoso e que as crianças gostaram, então assim, deixa aí, tá bom? Em relação ao primeiro texto que a gente leu, a bolsa, bolsinha, bolsona, aí vocês deixem aí as atividades que vocês puderem propor, tá? Eu vou deixar nos links aqui do vídeo, eu vou deixar também o link da atividade que eu fiz. E, para vocês que querem ver o final da história da fita azul, eu vou colar aqui também o link onde vocês vão poder acabar de ler aí esses capítulos, tá bom? A gente leu 3 capítulos, 2 capítulos e meio. Aí vocês vão até o 16. E vou deixar também para vocês aqui o link. Já deixei, vou deixar na live também o link com o vídeo que eu acabei de mostrar lá no YouTube, tá? Com a transmissão ao vivo lá do YouTube. Quem puder seguir a gente lá no YouTube, segue. Deixa os seus comentários lá. Se você não conseguir achar, você vai no vídeo, em qualquer vídeo que eu compartilhar, você vai lá e clica em inscrever-se. E aí você se inscreve e você acompanha. Às vezes você não consegue acompanhar as lives aqui, você pode acompanhar as lives lá no canal do YouTube, tá, gente? Então, ó, beijo, até mais.